O Botafogo já teria escolhido seu novo técnico para 2025. Vasco Matos, do Santa Clara de Portugal. Eu vi alguns alvinegros torcendo o nariz para essa escolha, até o prazo, né, destacado. Poxa, 40 dias para trazer o cara do Santa Clara, um dos primeiros a serem cogitados, precisava esperar tanto. Bom, eu entendo críticas, mas eu também entendo que existe uma linha coerente aí nessa escolha, tá? Tem um padrão sendo seguido. E é disso que eu quero falar no vídeo de hoje. Primeiro você vai dar um like aqui, vai se inscrever nesse e em todos os canais da TNT Esportes para não perder os nossos vídeos e lives. Beleza? Bom, superada a etapa da quinta série, onde vão rolar algumas piadas e memes com Vasco, Vasco Matos, né, Vasco da Gama e Botafogo, superado isso, a gente tem que olhar o trabalho desse cara. Esse cara primeiro, para destacar que a informação é do portal GE, na manhã dessa terça-feira, de que esse foi o nome escolhido, tem uma multa de 1 milhão de euros, que o Textor já teria avisado ao Santa Clara que vai pagar, e aí é questão de dias, semanas, para o Vasco Matos se desvincular do clube português e chegar aqui. O Vasco Matos foi o técnico que subiu o Santa Clara da segunda para a primeira divisão, com a melhor defesa, só tomou 19 gols em 34 jogos nessa campanha, com uma invencibilidade fora de casa. Quando ele continua o trabalho na primeira divisão, ele vence 3 dos primeiros 4 jogos, consegue uma vitória contra o Sporting, que foi a primeira na história do Santa Clara contra esse gigante do futebol português. Enfim, e tá deixando o trabalho com o time em quinto, atrás do trio grandão, Benfica, Sporting, Porto, que são os maiores clubes do país. O Sporting é o líder, o Benfica é o segundo colocado, o Porto é o terceiro e atrás do Braga, que é a quarta força mesmo. Então, é realmente uma grande campanha. Uma grande campanha num clube que, convenhamos, subiu para se manter, né? Quando o clube volta da segunda divisão, prioritariamente o objetivo é a manutenção e ele está deixando o clube numa zona próxima de vaga para a competição europeia, brigando ali com o Braga, pelo menos, para pegar uma vaguinha de competição europeia. Então é um trabalho realmente muito bom, obviamente com poucos recursos, né? Você não imagina que o Santa Clara tenha um grande orçamento, assim como o Botafogo tem um grande orçamento. O Botafogo, né, tá em outro estágio. É um técnico de 44 anos, é um técnico jovem. E aí quando eu disse que existe uma linha coerente entre os últimos técnicos contratados, pega aí, Luiz Castro, vamos imaginar, ele é até o técnico mais jovem, tá, do que o Arthur Jorge, por exemplo, o Vasco Matos. O Arthur Jorge tinha 52 anos quando chegou. O Luiz Castro, deixa eu ver se eu pego a idade do Luiz Castro no momento do anúncio, mas também era um técnico mais experiente no momento em que o Botafogo anunciou, então é um perfil ainda mais jovem, né? Inclusive o André Jardine foi procurado num perfil também muito jovem, né? Cadê a idade do Luiz Castro aqui? Eu acho rapidinho. Quando o Luiz Castro foi anunciado, ele tinha 61 anos. Então, 61, 52, 44. É um técnico ainda mais jovem. Mas quando eu vejo a coerência, primeiro, 3 técnicos portugueses. Pega todas as escolhas do Textor. E eu tô falando das escolhas planejadas. Ó, eu quero aquele ali, esse é o meu nome, eu vou atrás dele. Não vou falar de Bruno Lage nem de Thiago Nunes, que foram contratações emergenciais. Thiago Nunes foi a emergência da emergência, inclusive. Então, aquilo que o Textor olhou, mirou e falou, é ele. Luiz Castro, Arthur Jorge e Vasco Matos. Primeira semelhança, óbvia, 3 técnicos portugueses. Um perfil que vem dando muito certo no Brasil. Os maiores títulos do futebol brasileiro dos últimos anos foram conquistados por treinadores portugueses. Então existe aí uma coerência, existe um padrão de algo que vem funcionando, não só no Botafogo, mas em outros clubes do futebol brasileiro. São técnicos que se adaptam rapidamente, são técnicos que vêm de um centro mais desenvolvido do futebol, são técnicos que não têm a barreira do idioma, como, por exemplo, Roberto Mantini teria num primeiro momento. Talvez fosse uma dificuldade um pouco maior. Isso para o Vasco Matos não será, para o Arthur Jorge não foi, para o Luiz Castro não foi. Outra semelhança, são técnicos com trabalhos de destaque em equipes medianas ou centros que não são os principais, né? O Luiz Castro, por exemplo, quando chegou ao Botafogo, ele tinha título italiano no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e um bom trabalho na base do Porto. Mas a nível nacional, a nível continental, não
tinha nada assim gigantesco do Luiz Castro, mas bons trabalhos demonstrados em cenários difíceis. O Arthur Jorge fez a carreira dele praticamente toda no Braga, conquistou uma taça da Liga, estava jogando uma Champions League pelo Braga no ano em que o Botafogo o contratou. A gente até mostrou, né, jogos do Arthur Jorge naquela campanha, caiu no grupo do Real Madrid, inclusive, naquele ano, da temporada 23-24. E o Vasco Matos chega treinando 3 clubes na carreira e com o título de segunda divisão no Santa Clara. Então, são apostas, principalmente Arthur Jorge e Luiz Castro. Apostas num estilo de jogo. O Vasco Matos é um técnico que gosta de transições ofensivas e um técnico que, pelo menos se você pegar como base o trabalho da segunda divisão e até algumas informações, né? Parece que ele gosta de jogar ali num 3-4-3, uma defesa um pouco mais protegida, mas é um técnico que leva em consideração o trabalho defensivo. Tanto que na campanha do acesso, o time só tomou 19 gols em 34 jogos. E é importante você ter a preocupação defensiva e ofensiva. Ah, é um retranqueiro. Lembre-se que o Arthur Jorge, quando chegou, colocou 4 atacantes contra a LDU, e aí as pessoas, nossa, mas aí ele é um técnico que gosta de atacar, gosta de jogar com 4 atacantes, já fazia isso no Braga, né? Vai ser divertido. Mas ele consertou a defesa, ele também olhou para a defesa, que era uma água no momento em que ele chegou com Halter e Barbosa. O Halter era um desastre e o Barbosa estava sendo levado junto para o desastre. Ele consertou a defesa, colocou o Bastos ao lado do Barbosa e foi a melhor defesa do ano, a melhor dupla do ano, os melhores zagueiros do ano do futebol brasileiro. Então, é um técnico que olhou para a defesa e priorizou o ataque. O Vasco Matos pode tranquilamente ajustar o sistema defensivo, ter um foco na defesa e também buscar as transições que deram muito certo. Foi mais ou menos o perfil do Botafogo no ano passado. Eu não vou chegar aqui, nem desmerecer o sentimento do botafoguense que esperava um técnico, primeiro, definido mais rapidamente e segundo, talvez de um peso maior, de um Tite, de um Roberto Mantini, sabe-se lá. Mas eu também não vou cravar em sucesso. Ah, pô, tá vindo o técnico do Santa Clara. O Abel Ferreira, quando chegou no Brasil, veio do PAOK. Do PAOK da Grécia. O Abel Ferreira tinha quantas conquistas quando chegou? Quantos títulos nacionais, quantos títulos europeus quando chegou? E se tornou um dos maiores técnicos de todos os tempos do futebol brasileiro. Talvez o maior da história do Palmeiras. Então, a nossa realidade hoje é essa. Técnicos emergentes. Não são os consagrados, porque os consagrados não pisam aqui. Técnicos emergentes, várias vezes, não foi uma só, não foram 2, não foram 3, várias vezes chegam aqui com a nossa realidade de trabalho e conseguem coisas inimagináveis. Pode acontecer com o Vasco Matos, pode. Pode não dar certo para um técnico que até o ano passado estava na segunda divisão e daqui a 4 meses vai ter que disputar um Mundial de Clubes. Talvez seja um desafio grande demais para ele. Sim, pode ser. Mas o mesmo risco existia com o Arthur Jorge. O Arthur Jorge estava no Braga, gente. O Arthur Jorge não era um técnico de 10 anos de Benfica, de Porto, de Sporting. Não. Ganhou uma taça da Liga. E ganhou o maior título da história do Botafogo quando chegou. Então, o que eu vejo aqui é, o Botafogo perdeu tempo. O Botafogo jogou um título nacional fora na Supercopa contra o Flamengo, seu maior rival, negligenciou, andou para essa conquista, como já coloca muito em risco a conquista da Recopa, porque vai desse jeito aí. O primeiro jogo já é quinta. Em Avejaneda contra o Racing. Na outra quinta já é a volta. O Botafogo pode ter, nesse atraso de planejamento, jogado 2 títulos fora no início da temporada. Quando o Vasco Matos assina e chega, o brasileiro começa em março. Já em cima da hora, para montar o time, encaixar, colocar as ideias em campo. Mundial no meio do ano. Botafogo, nesse planejamento, eu entendo o perfil das entrevistas, sentar, conversar com todo mundo, o Textor liderar o processo, capitanear o processo, mas ele não pode demorar tanto. Entendo que o Carioca não é a prioridade, mas também não pode expor a marca do Botafogo a tanto vexame, a tanto constrangimento no Campeonato Carioca. Então, do ponto de vista do prazo, vocês sabem, é a minha opinião. Agora, eu não vou sacramentar aqui fracasso dessa operação, porque eu vejo que existe um norte sendo seguido nessas escolhas. Existe uma coerência, existem pontos em comum. Não me parece, de novo, uma escolha aleatória. O que tem no mercado? Não, peraí, o que a gente quer? São esses nomes? A gente quer um perfil como esse? A gente quer um perfil como aquele? E se chegou ao perfil do Vasco Matos. Então, eu acho que, em termos de ideia, do que esse clube pensa hoje, de como esse clube é tocado hoje, faz sentido com decisões passadas. Está alinhado com decisões passadas. Se vai dar certo ou não, existem vários riscos. O risco de um técnico muito jovem,
sem tanta experiência na elite do futebol, com uma adaptação a um outro continente, né? Com prazo apertado, com o brasileiro batendo na porta, sem pré-temporada. Os riscos estão aí, como toda operação tem os seus riscos. Mas eu não vou aqui sacramentar, não vou cravar que já era, que péssima escolha. Não, porque realmente o trabalho que ele vem desenvolvendo nos últimos 2 anos, pelo menos no Santa Clara, é um trabalho que chama atenção e faz a gente pensar. Se com pouco orçamento ele faz o que faz do Santa Clara, imagine num clube hoje muito melhor estruturado que é o Botafogo, muito melhor do que já foi há 5 anos. Pode dar certo. E você, o que acha? Pode dar certo? Tá pessimista? Deixa nos comentários. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo, boa terça e tchau.